Então vamos lá, né? Vamos iniciar aqui nosso primeiro vídeo de literatura brasileira neste canal aqui, tá? Eu criei este canal aqui no YouTube, né? Para então unicamente falar de literatura brasileira, né? Literatura brasileira com a devida profundidade, né? Como está aí na descrição, né? Chegou a hora de falar de literatura brasileira com a devida profundidade. Então eu criei esse canal evidentemente para isso, para falar de literatura brasileira e com muita profundidade. Aqui não, eu sempre não, quando eu avisei, né, falei para alguns amigos que eu ia criar esse canal, eles falaram assim: "Ah, Wes, então você vai ser um booktuber?" Eu falei: "De maneira nenhuma. Um booktuber é aquele sujeito que faz vídeos de resenha, etc, sobre livro. Aqui não. Aqui eu quero analisar a literatura brasileira com devida profundidade, com muita profundidade. Por isso que aqui não serão resenhas, serão aulas. Aulas mesmo. Sem aquele negócio formal da universidade, da escola, nada disso. Porque a universidade e a escola, infelizmente, ela não faz o trabalho correto no que se refere à literatura. E mais por este motivo, especificamente, que eu vim para o YouTube. Porque eu vejo que a maioria dos nossos professores não sabem muitas vezes guiar ou às vezes não tem conhecimento profundo de literatura brasileira. E eu, desde os 14 anos, um leitor de literatura brasileira, eu fiquei incomodado. Então chegou um momento que eu falei assim: não, eu preciso ir para a internet, eu preciso falar disso, porque é importantíssimo. Então esse canal vai ser unicamente para falar de literatura brasileira com a devida profundidade, profundidade mesmo, né? E de tal modo que será uma série, né, de aulas aí ao decorrer de muitos anos, enquanto eu estiver vivo, né? E meu nome é Wesley, né? Eu sou romancista, sou crítico literário, sou poeta, inclusive estou terminando um romance e uma seleta de poesias. E meu trabalho de crítico literário eu quero migrar para a internet, para o YouTube, né? E você deve estar se perguntando: ah, Wesley, por que você não grava vídeo, né, mostrando seu rosto, etc. Não, eu não quero isso, porque o negócio é o seguinte. Eu não quero porque eu quero que essas aulas, né, essas audioaulas, eu quero que seja disponível o mais acessível possível, o mais fácil possível. O vídeo você tem que ligar, você tem que ver ali, não. Aqui não, você abre, né? E aqui é um áudio, então você está, por exemplo, na correria, você coloca ali, você quer ouvir aquela aula, você só entra no YouTube, coloca ali, coloca o fone, coloca o celular na bolsa e pronto. Você está ouvindo a aula, você está assimilando, você está aprendendo, você não precisa prender a sua atenção na imagem, né? Tanto é que a imagem que vai estar aqui é só a foto dos autores que eu vou comentar. Tanto é que eu vou fazer o seguinte, por exemplo, vou comentar sobre o Machado de Assis, então vai estar lá a fotinha dele, o meu comentário. O Dalcídio, que é o que a gente vai comentar aqui agora, vai ter a foto do Dalcídio, tá? Então é isso, tá? E vamos, sem demora, sem delongas, porque a vida urge, né? A vida urge. Bom, isso aqui vai ser uma série de análises. Uma série de análises sobre a obra do Dalcídio Jurandir, especificamente sobre o ciclo do extremo norte. Quem conhece Dalcídio Jurandir deve saber que o ciclo do extremo norte é como se fosse uma seleta de romances, de 10 romances que ele organizou. Dentre esses 10 romances, ele colocou o nome desses 10 romances, desse decálogo, de Ciclo do Extremo Norte. Ciclo do Extremo Norte por quê? Porque ele é um autor paraense, ele é um autor de Ponta de Pedras, Ilha do Marajó, no Pará. Ele é um autor da geração de 45, geração regionalista do Brasil, junto com Graciliano Ramos, por exemplo, que era grande amigo do Dalcídio. Dalcídio Jurandir e Graciliano Ramos já viajou para a União Soviética juntos, porque ambos os dois eram comunistas. E é por isso que eu quero falar sobre Dalcídio Jurandir aqui,
né? Porque ele é um escritor absolutamente incrível, complexo, maravilhoso, escreve muito bem e que infelizmente é esquecido pelos nossos meios literários brasileiros, o que não é uma novidade, né? O que não é uma novidade, né? O que não é uma novidade. Se Machado por muitas vezes é esquecido, quem dirá Dalcídio Jurandir, né? E eu quero analisar esse ciclo do extremo norte, né? E bom, o ciclo do extremo norte, até colocar aqui que eu não sei a sequência correta, apesar de eu ter lido todos os livros, lido, relido, etc, etc. E o que é esse ciclo do extremo norte? É composto pelo romance Chove nos Campos de Cachoeira, 1941, que é o que nós iremos analisar agora, Marajó, 1947, Três Casas e um Rio, 1958, Belém do Grão-Pará, 1960, Passagem dos Inocentes, 1963, Primeira Manhã, 1967, Ponte do Galo, 1971, Os Habitantes, 1976, Chão dos Lobos, 1976 também, e o último, Ribanceira, em 1978. Dalcídio morre em 1979, apesar de ser lançado em 1978, Dalcídio ele para de escrever em 1972. Então, provavelmente aí os romances Ponte do Galo, Os Habitantes, Chão dos Lobos e o próprio Ribanceira já deviam estar finalizados, porque ele parou em 1972 de escrever, nunca mais escreveu e depois só morreu em 1979. Ele nasce em 1909, como eu disse, em Ponta de Pedras, Ilha do Marajó, no estado do Pará, tá? Então é isso, né? Tanto é que o título dessa aula, né, chamada Introdução aos Estudos em Dalcídio Jurandir, Chove nos Campos de Cachoeira. Introdução porque eu quero falar um pouco sobre a introdução de como a gente deve estudar um pouco a literatura dalcidiana e a literatura brasileira de uma forma em geral. E Chove nos Campos de Cachoeira, que é o primeiro romance que nós iremos analisar aqui agora, neste exato momento, com a devida parcimônia, com a devida profundidade, certo? Então é isso, então aí vai ser uma série, né? Uma série de aulas. Esse aqui, vou fazer uma introdução e analisar Chove nos Campos de Cachoeira. Depois a gente já entra em Marajó, já análise, depois Três Casas em Rio, Belém do Grão-Pará, Passagem dos Inocentes e assim sucessivamente até finalizar o ciclo do extremo norte, né? Dalcídio Jurandir, grande escritor brasileiro, como eu disse, amigo de Graciliano Ramos, eles viajaram, por exemplo, à União Soviética juntos, amigo de Eneida de Moraes, ganhador do Prêmio Machado de Assis em 1972, o ano que ele para de escrever, um autor incrível, um autor que aqui em Belém, que é a cidade a qual eu moro, tem uma praça chamada Praça Dalcídio Jurandir. É um escritor essencial, um escritor que escreve muito bem, escreve lindamente e que é esquecido pelos meios literários brasileiros. Essa é a palavra certa. Esquecido. Benedito Nunes, grande crítico literário, paraense também, conterrâneo do Dalcídio, ressuscitou Dalcídio nos anos 2000, né, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, até a sua morte em 2011. Benedito Nunes falou ardentemente, exaustivamente de Dalcídio Jurandir, e eu quero continuar. Claro que Dalcídio Jurandir tem várias teses acadêmicas, etc., mas aqui no canal não será esse estilo acadêmico, esse estilo escolar que nós muitas vezes somos acostumados. Aqui será uma aula, evidentemente, serão aulas que irão explicitar de uma forma mais abrangente, de uma forma mais aberta, mas de uma forma profunda sobre a literatura brasileira. Então aqui terá aulas profundas sobre os romances de Machado, crítica literária, ensaios de algum escritor brasileiro, elementos biográficos de algum escritor notável da nossa literatura, etc, etc. Então, estamos aí abertos aí, podem comentar, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, né? Vamos falar com literatura brasileira com devida profundidade, essa literatura tão boa. Eu levo a Suma de Ariano Suassuna. A Suma dele é que é
Não deixem que a literatura brasileira, essa literatura que é nossa, Dalcídio Jurandir é nosso, Machado de Assis é nosso, Raquel de Queiroz é nosso, Ariano Suassuna é nosso. E ele dizia que para que nós não deixemos morrer a literatura brasileira, a cultura brasileira, a cultura poética nacional. E é isso que eu quero fazer. Analisar a literatura brasileira, a cultura brasileira aqui com a devida profundidade. É claro que eu irei fazer analogias, falar sobre, por exemplo, o cinema brasileiro dentro da literatura, ou só o cinema brasileiro que incorpora na literatura. Lógico que eu irei falar, mas será assim, mais especificamente de literatura brasileira que nós iremos comentar. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma introdução aos estudos dalcidianos, que é o tema dessa aula, e depois a gente já parte para a análise do Chove nos Campos de Cachoeira, que é o primeiro romance do ciclo do Extremo Norte. O ciclo do Extremo Norte são uma seleta de romances, é um decálogo de 10 obras, tá certo? Romances que foram escritos pelo Dalcídio Jurandir entre 1941, que é a primeira publicação de Chove nos Campos de Cachoeira, até 1978, o Ribanceira, que é o último do ciclo do Extremo Norte. Ciclo do Extremo Norte, como eu disse, ele é paraense, então, e ele é regionalista, ele é da geração de 45 da história da literatura brasileira, então ele é da geração de 45, a chamada geração regionalista do Brasil. Dalcídio Jurandir, ele foi apadrinhado e recebeu o prêmio o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, que é a maior honraria da Academia Brasileira de Letras, por exemplo, por Jorge Amado, grande escritor brasileiro também, que eu quero comentar depois dessa série de análises que nós iremos fazer aqui. Eu quero comentar também um pouco da literatura, do aspecto biográfico do Jorge Amado, né, do rompimento que ele teve do comunismo, né, para uma vida normal, eu sempre digo. E o Dalcídio Jurandir não, o Dalcídio Jurandir foi comunista até morrer, mas isso não importa. O que importa realmente é a sua literatura. Então, Dalcídio Jurandir é esse autor, um escritor essencial. E, aliás, além de ser um escritor essencial, Dalcídio Jurandir é inescapável para que nós entendamos a literatura brasileira, principalmente a literatura nortista. Na minha concepção, o maior escritor da literatura nortista do Brasil, da região norte, se chama Dalcídio Jurandir. Por óbvio, temos o Benedito Nunes, por óbvio, nós temos Haroldo Maranhão, Eneida de Moraes, né? Nós temos Benedito Monteiro, mas para a minha concepção, Dalcídio Jurandir é o maior escritor da região norte do Brasil e principalmente do Pará, do estado do Pará. Dalcídio Jurandir, aqui no Pará, em Belém, ele é valorizado para aqueles que gostam de literatura brasileira, porque nas universidades ele não é, e muitas vezes no ciclo acadêmico ele não é valorizado, mas aqui ele será. E eu decidi começar essas aulas do YouTube aqui com o Dalcídio, porque ele é um escritor esquecido de nossa literatura e que não pode ser esquecido, porque, como eu disse, é um autor absolutamente inescapável. Feliz aquele que lê as obras de Dalcídio Jurandir. Feliz o brasileiro que lê as obras de Dalcídio Jurandir. Certo? Então é isso. Essa é uma introdução. Então esse é o início da literatura dalcidiana. Uma literatura absolutamente que nós podemos colocá-la como uma literatura de diálogo. A literatura do Dalcídio Jurandir é uma literatura de diálogo. A literatura paraense, em suma, é uma literatura de diálogos, que há muito diálogos. Diálogos, quando eu falo, não só dos personagens dentro da obra, mas do diálogo do escritor em fluxo de consciência com o leitor que também está nesse fluxo de consciência e analisando e lendo parte por parte cada elemento da literatura na obra do autor. Então é uma literatura de diálogo, que está em intenso diálogo, que está em intensas falas, que está em intenso fluxo de consciência. Tudo bem.
E uma coisa que eu acho interessante é que, para que nós entendamos como funciona a literatura, seja a literatura brasileira, americana, para que nós entendamos a literatura de uma forma geral, há técnicas literárias para que nós cheguemos a uma conclusão, né? Por óbvio, é necessário que nós entendamos que a literatura, ela não é uma ciência. Portanto, se ela não é uma ciência, ela não tem uma especificidade, ou seja, ela não tem uma metodologia. O máximo que a literatura tem são duas coisas: teoria e técnica. A teoria é onde que a gente vai tentar se achegar perto de uma conclusão, e a técnica são os elementos que nós temos para que nós possamos fazer uma análise mais digna possível de literatura. E é por isso que ela não tem metodologia. Por isso que é técnica, porque você está falando com palavras, você está mexendo com palavras. Cada palavra é um micromundo, né? Como a Cecília Meirelles fala, cada palavra tem a sua especificidade. E a Cecília Meirelles falava isso porque é o seguinte: na escola nós é ensinado assim, o sinônimo, por exemplo. O sinônimo é quando uma palavra se parece com a outra. Sinônimo de amor é amar, não tem assim na nossa música popular brasileira, mas isso é absolutamente errado. Por quê? Porque, por exemplo, se eu falo a palavra ilha e eu falo a palavra arquipélago, né? Aí você fala, elas não são sinônimos. Tudo bem, mas se eu falar o sinônimo de amor é amar, é negativo, isso não são sinônimos. Por que não são sinônimos? Porque há uma diferença gigantesca etimológica da palavra amar e da palavra amor. Há uma diferença gigantesca etimológica e podemos dizer assim, porque não científica. Então, por isso que a literatura ela não tem metodologia, ela tem técnica. E são essas técnicas que nos ajudam a entender a literatura de uma forma geral. E são essas técnicas que nós usaremos para interpretar o ciclo do extremo norte da Alcidiana. No geral, são 30 técnicas. É claro que dentro dessas técnicas tem variações e tem muito mais de 30 técnicas, tem mais de 1000 técnicas, eu não sei nem te precisar o número qual. Porém, a gente vai analisar, a gente vai focar somente nessas 30 técnicas. Quais são essas 30 técnicas? São o personagem, analisar o personagem, a perspectiva da obra, o enredo da obra, o que essa obra vai falar, a configuração dessa obra, ou seja, como essa obra ela está estruturada, o estilo da obra, o estilo do escritor, como esse escritor escreve. E eu gosto muito da matéria da estilística, e é o que a gente vai falar muito aqui, de estilística. O tema da obra, o início, e quando eu digo início eu estou dizendo da introdução de personagens, como quando eu digo o fim eu estou dizendo a conclusão dos personagens, porque o personagem é uma pessoa, o personagem é evidentemente uma pessoa real dentro da literatura, né? Que tem personalidade, sentimento, etc. Então nós temos o início, que é a introdução dos personagens, e o fim, que é a conclusão dos personagens. Nós temos o clímax do enredo, que é a ideia fulcral, né? Aquele momento. Nós temos o presságio narrativo, para quem não sabe. Presságio é um fato ou um sinal pelo qual se julga adivinhar o futuro. Tá? Então nós temos o presságio narrativo. Nós temos a cronologia histórica, tanto da obra em geral como dos personagens. Nós temos o fluxo de consciência, tão falado e pouco estudado, que é o fluxo de pensamentos de um personagem, do autor, que muitas vezes se transfigura no personagem. Nós temos a epifania. A epifania seria o quê? É um sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de algo. Nós temos a identificação do narrador. A gente identifica quem está falando com a gente, se é um narrador em primeira pessoa, em segunda, em terceira. Nós temos o representante do autor, que pode ser ele mesmo ou pode ser um personagem.
Nós temos a descrição repetitiva, porque numa obra ficcional como romance você sempre vai voltar a temas já discutidos. Nós temos a profecia, certo? Nós temos o narrador não confiável, aquele narrador que você desconfia do que ele está passando, porque a literatura não pode ser elemento de retórica. Nós temos o gancho da narrativa, que é onde que a história ela ganha impulso. Nós temos a alegoria, que é o quê? A alegoria é uma figura de linguagem, como todos sabem, mas ela é mais especificamente de uso retórico. Mas isso não significa que a literatura é de forma convencional, retórica, para te convencer de algo. Não. Nós temos a hipérbole, que é a hipérbole é o exagero. Nós temos os detalhes sensoriais do personagem, da obra do autor, de elementos, de sensações que um personagem come uma maçã e você sente o gosto da maçã, o cheiro da maçã, a forma da maçã, a textura da maçã, a cor da maçã, o contraste da maçã. Nós temos o oxímoro, o paradoxo, que é os opostos se atraem. Eu sempre digo que o oxímoro ele se vale muito disso, né? Nós temos a personificação, que é outra figura de linguagem, que ou é a personificação ou prosopopeia, tanto faz o modo de que você fala, que é uma figura de linguagem, que ela consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos, que é o que acontece em fábula. As fábulas são isso, onde que os animais ganham vida, personificação, né? Nós temos a falácia, evidentemente, a falácia é um termo, né? É um termo que é um raciocínio errado. A falácia é um raciocínio errado com aparência de verdadeiro, né? É o famoso jeitinho, né? Nós temos a ironia, tanto usada pelo Machado. Nós temos a multiperspectiva, que são perspectivas diversas, né? Como se fosse como a palavra multidisciplinar, que são múltiplas, diversas disciplinas. Nós temos a ambiguidade, que é do jeito que você vai entender. Você pode entender de uma ideia, eu posso entender de um modo, você pode entender de forma absolutamente diferente. Isso se chama ambiguidade. E nós temos a metáfora, que é uma figura de linguagem também que produz sentimentos figurados por meio de comparações, que também é um recurso expressivo. Evidentemente, no nosso dia a dia a gente usa muito a metáfora. Bom, falados essas técnicas literárias que existem na nossa literatura, vamos agora falar do romance Chove nos Campos de Cachoeira. O ciclo do Extremo Norte, ele está estruturado, a configuração do ciclo do Extremo Norte é de um seguinte modo. É um decálogo, são 10 romances contando a história do menino Alfredo. Que é um personagem do Dalcídio que ele vai trabalhar muito especificamente em toda a sua concepção. Tá? Então, o Chove nos Campos de Cachoeira, que é o primeiro livro, né, do aclamado Ciclo do Extremo Norte, como eu falei, ele vai contar o cotidiano de um grupo de moradores, e especificamente o personagem Alfredo, na vila de Cachoeira, situado na Ilha do Marajó. Cachoeira era antigamente chamava Vila de Cachoeira, hoje em dia chama Cachoeira do Arari. Existe essa cidade ainda na Ilha do Marajó. Então o Alfredo é de lá e a vila que vai se comentar é de lá também, da Ilha do Marajó. Essa Vila de Cachoeira que é uma cidade. Dentro da Ilha do Marajó há várias cidades. Pontas de Pedra, Salvaterra, né? Cachoeira do Arari, como nós estamos falando agora, etc. Dentro dessa vila, dentro da Ilha do Marajó, dentro dessa configuração, nós temos autoridades, religiosos, ex-escravos, prostitutas, curandeiros, comerciantes, entre outros perfis criados pelo autor, que concretiza as relações típicas dessa localidade do país e ajuda, né, a construir uma trama regional única. Por isso que é um romance regional, porque dentro
da configuração do elemento geográfico em que Alfredo e outros demais familiares e personagens vivem, ali se vai construir uma trama regional, uma trama específica que só acontece ali, não acontece em nenhum local do mundo, por isso o regionalismo. O regionalismo ele evoca essa questão de uma especificidade de localidade, de fala, de diálogo, como eu disse, que a literatura paraense, a literatura da Alcidiana é uma literatura de diálogo, né? Então, é disso que vai se estruturar a obra de Dalcídio, de regional, de falar daquilo que vê, daquilo que presencia, né? Dalcídio Urandi incute no enredo a maneira de falar do povo beira-rio. Como a gente fala aqui, os ribeirinhos, pessoas que vivem em cidades que estão à beira do rio, estão próximos ao rio. Então, como é regional, ele está falando de regionalismo, ele está falando de especificidade geográfica, mais especificamente, por óbvio, e por ele ter uma literatura de diálogo, ou seja, de diálogo, de conversas incessantes, tanto do personagem como do escritor-leitor, nós temos isso, esse regionalismo que incute no enredo a maneira de falar do povo beira-rio, ou seja, a maneira de falar do povo ribeirinho, do povo daquela situada localidade. Por isso que é uma literatura regionalista. Por exemplo, se você for analisar Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, você vai ver que também ali há aspecto da literatura regional, é um romance regionalista. Por quê? Porque ele está falando das falas do nordestino, e aqui o Dalcídio está falando das falas do nortista, do ambiente linguístico do nortista, da maneira, da cultura do nortista. Do mesmo modo, o Graciliano Ramos vai falar também de Alagoas, que ele é alagoano, vai falar muito, né, do caráter nordestino alagoano, e o Dalcídio vai falar do caráter nortista paraense, especificamente do povo beira-rio, do povo que vive à beira, à margem do rio. O que, por um lado, é uma exultação à cultura local. Os regionalistas, eles têm essa exultação da cultura. Eles não chegam a ser ufanistas, mas eles têm um orgulho de descrever a sua terra. O Dalcídio tinha orgulho de descrever a terra dele, que é a Ilha do Marajó, né? Pode dificultar a experiência, claro, dos que não estão acostumados às expressões e o ritmo do discurso regional, né? Tanto é que tem livros sobre as falas de Dalcídio Urandi, a linguística dentro da obra de Dalcídio Urandi. Porque quem não é paraense, evidentemente, não entende. Eu mesmo, eu não sou paraense, eu sou goiano. E muitas vezes eu fiquei perdido ali, né? Tanto é que nas obras do Dalcídio Urandi, por exemplo, organizado pela editora Parágrafo, que infelizmente chegou ao fim, tem no final de cada obra um glossário. Então, não tão somente o glossário para entender que, por exemplo, a Belém do Dalcídio Urandi, a Ilha do Marajó do Dalcídio Urandi era diferente. Tanto é que Cachoeira do Arari antigamente nem era Cachoeira do Arari, como eu falei, era a Vila de Cachoeira. Então, você precisa de um glossário para entender Dalcídio Urandi. E determinadas falas que nós iremos analisar e determinados discursos que o Dalcídio Urandi vai colocar na sua obra, eu irei comentar e irei explicá-los aqui, porque tem muitas pessoas que não são paraenses, mas que está assistindo essa aula e muitas vezes, ou estará assistindo, e não vai entender caçarocas nenhum do que o Dalcídio está falando. Porém, eu irei explicar, eu serei também um glossário de vocês. E lógico, vocês podem parar, ir no Google, ir no dicionário, pesquisar do que é essa fala, o que é um endereço, por exemplo, que Dalcídio Urandi ele usa muito endereço, por exemplo, Ponte do Galo é um endereço aqui de Belém. Ponte do Galo é uma ponte, que se chama Ponte do Galo, que fica em um determinado bairro, que eu não irei falar agora, porque Ponte do Galo nós só iremos comentar no Ponte do Galo, que é o romance. Bom, e assim, com um pouco de esforço, é possível superar esse detalhe e adentrar o universo rico e intrínseco às terras alagadas do Marajó. Ou seja, você não entender certos aspectos linguísticos da obra do Dalcídio Urandi, isso não quer dizer que isso vai te impedir de ler Dalcídio Urandi. Não tem nada a ver. Você pode, evidentemente, a arte da pesquisa, isso não vai te impedir.
Contanto que você pesquise, arrume um dicionário. Existe dicionários regionalistas, viu, pessoal? Existe dicionário de uma determinada região. Dicionário paraense, dicionário de gírias. Existe. É só você procurar. Eu não sei se na Amazon vende, mas provavelmente deve vender. Tem obras também de escritores de críticos literários que escreveram sobre as falas, né, a linguística de Dalcídio Jundia, como eu disse. Bom, vamos lá. Chove nos campos de cachoeira. Ao longo da narrativa do livro, a gente visualiza as idas e vindas a Belém, tá? O ciclo das chuvas na região, porque Belém, caso vocês não, caso alguém não saiba, mas assim, Belém é uma cidade que chove praticamente todos os dias, porque é uma cidade amazonense. Pará está ao lado do Amazonas, do estado da Amazônia, estamos pertinho da Amazônia. E o nosso clima aqui é amazonense, nós temos um inverno amazônico, o ciclo amazônico. Né? Então, a dependência da natureza e, ao mesmo tempo, o sofrimento e morte causados pelas doenças da época, tudo isso vai ser encaixado dentro da narrativa. Né? Por quê? É evidentemente que muitas pessoas morriam de tuberculose antigamente aqui no Pará. Por quê? Porque o Pará ele tem um clima muito úmido, tá certo? E chove intensamente na região do Pará, seja em Belém, que chove todos os dias, né? E principalmente no inverno amazônico, chove todos os dias, como, por exemplo, na Ilha do Marajó. Né? Então, tudo é encaixado de modo a contextualizar, preste bem atenção na riqueza das palavras, né? De modo a contextualizar e convencer o leitor das belezas e das mazelas de uma região, que é a região paraense, historicamente esquecida pelo resto do país. Evidentemente, o Pará, por exemplo, é um dos estados mais ricos do Brasil em questão financeira. Mas o cuidado que se há no Pará é mínimo, seja pelos seus governadores, seja pela União Nacional, pela União Federal. É um estado esquecido. Tanto é que, acho engraçado quando eu vou visitar minha família, até eles próprios falam, você vive num local onde que mora índio, né? Pô, os indígenas estão espalhados, né? Os indígenas estão espalhados pelo Brasil inteiro. Como é que eu vivo num país de índio? Quer dizer, eu vivo num estado de índio, quer dizer... Não, pelo amor de Deus. Mas tem esse preconceito. Por quê? Porque o estado do Pará ele é esquecido por diversas pessoas. Por diversas pessoas. Seja na sua questão econômica, né? Seja na sua questão turística, por exemplo. Você vai querer visitar Fernando de Noronha ou você vai querer visitar a Ilha do Marajó? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, claro. Tá entendendo? Então, ao longo da narrativa, e outra coisa, o Dalcídio Jundia é uma pessoa que critica muito essa questão desse esquecimento do Pará, desse esquecimento da terra dele. Ele critica muito isso. E tá certo. Tem que criticar mesmo, porque a gente não pode ficar esquecido. Né? Enfim. Então, a gente falou da chuva, né? Que também é uma beleza e a mazela. Mas essas intensas e fortes chuvas, né? E relações entre os personagens é um ponto alto de Chove nos Campos de Cachoeira. Percebam o tema, o título do romance. Chove nos Campos de Cachoeira. De Cachoeira, ou seja, temos a chuva como um elemento fulcral, como um elemento principal, como um elemento que é inescapável para que nós entendemos. Se a gente está falando disso, evidentemente a chuva é um elemento que vai estar presente não só no Chove nos Campos de Cachoeira, como em todos os romances do ciclo do Extremo Norte. Estará presente completamente. Bom, e quem vai observar tudo isso? Quem vai observar tudo isso? Quem vai criticar tudo isso? Aí você fala, não, é o Dalcídio. Errado. Quem vai criticar tudo isso é o Alfredo, o personagem que eu falei para vocês. O personagem principal nosso. Foquem nesse nome, Alfredo.
Então, os destaques, né, irá ficar a cargo de Alfredo e Eutanásio, certo? Que é filhos do Major Alberto, porém de mães diferentes. Entendeu? Mesmo pai, mães diferentes. Compreenderam? Vai ficar a cargo desses dois personagens, mas ficará a cargo muito mais de Alfredo, que é o nosso personagem principal. A gente não deve esquecer esse nome de maneira nenhuma. Quando nós falamos de Dalcídio Jurandir, nós falamos de Alfredo. E eu gosto de colocar Alfredo também como se fosse um alter ego do Dalcídio, sabia? Eu gosto de colocar porque se vocês vão ler, claro, porque isso aqui é só uma aula sobre a obra. Vocês vão ter que ler a obra, né? Tanto é que eu indico, leia a obra primeiro, depois assiste a aula. Você está assistindo a aula agora? Pausa, vai lá, compra o livro. Comprar o livro, eu creio que é impossível, porque é muito raro você ter um livro, você vai ter só em sebos e aí é caríssimo, mas tem ele disponível em PDF, né, como se fosse digital. Aí você vai e faça igual eu, vá lá e encaderne ele, que eu não gosto de livro digital, e leia. Entendeu? É essencial que nós entendamos. E é essencial que você leia Chove nos Campos de Cachoeira e leia todo o ciclo do Extremo Norte, para depois assistir uma aula. Tá? Ou assiste a aula primeiro e depois vai pegando esses elementos, assiste a aula e lê, assiste a audioaula, ou escuta a audioaula na realidade, e lê o romance em paradoxo, né, instantaneamente. Aí fica a cargo seu, mas é fundamental você ler a obra, né? Curiosidade, a curiosidade também tem que ser da obra, não só da aula em si, tá? Bom, e quem é Alfredo? Bom, a gente sabe que Alfredo é o personagem principal da obra, pipipi popopó. Mas quem é Alfredo? Quem é esse personagem Alfredo? Quem é? Quem é? Quem é? Bom, Alfredo é um garoto que sonha em estudar em Belém. Sonha em estudar em Belém. Por quê? Porque Belém é a capital do Pará. A gente tem essa ilusão, né? Nossa, a capital é um local de mais oportunidade. De fato, é um local, a capital de qualquer estado. Ela é mais oportunidade porque ela é maior, ela é o ponto central do estado, mas enfim, ele sonha em estudar em Belém. Né? E o Alfredo, o personagem Alfredo, ele protagoniza as cenas mais simples de respeito ao amor, né, ao pai e à sua mãe, Dona Amélia. Sua mãe, Dona Amélia, não esqueça também, Dona Amélia. Né? O Dalcídio, ele vai mostrar no personagem Alfredo esse imenso amor que Alfredo tem pela sua mãe. Por isso, tá entendendo? Por isso que eu falo importante ler a obra. Né? O Alfredo é um menino muito sensível, vai se tornar um adolescente muito sensível, vai se tornar uma pessoa muito sensível, né? Esse é o Alfredo. Já o Eutanásio, que é o outro personagem principal, mas que evidentemente o foco é Alfredo, mas a gente tem que falar de Eutanásio, que também é um dos personagens principais. O Eutanásio é um sujeito negativo, decadente e maldoso, totalmente diferente de Alfredo, totalmente, são personalidades absolutamente diferentes, absolutamente que se contrapõem, né? Ele vive uma paixão obsessiva por Irene, outra personagem, preste atenção nos nomes, entendeu? E o Eutanásio, ele justificado pelos seus sentimentos, que muitas vezes são confusos, e o leitor percebe isso, ele se satisfaz, né? Ele se satisfaz, não. Ele não se satisfaz, não. Ele satisfaz os desejos de todos na casa da amada. Ou seja, ele será como se fosse um seguidor incansável dessa Irene. Por quê? Porque ele vive uma paixão obsessiva por essa personagem, por essa menina. Então, esses dois personagens, Alfredo e o Eutanásio, eles se contrapõem na narrativa. Como eu já disse, eles se contrapõem, são totalmente diferentes. E eles se contrapõem tanto na idade quanto no comportamento. Né?
quanto no comportamento. Eu falei que ele é decadente e maldoso, mas isso não significa que o Alfredo é o herói e que o Euthanásio é o vilão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Preste bem atenção. Por isso que eu falo. Dalcídio Jurandir é um escritor complexo. Por isso que é necessário ler a obra dele. Entendeu? Então, Alfredo Euthanásio ele se contrapõe todo na narrativa, na idade e no comportamento. Ambos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E como eu já disse, não são perfis ideais. Ou seja, tanto Alfredo não é herói e nem Euthanásio é vilão. Veja a dualidade, né, que Dalcídio coloca pra gente refletir. Aliás, Dalcídio Jurandir é um cara que ele não vai te dar nada de graça. Coloque isso na sua cabeça. Dalcídio Jurandir não vai te colocar nada de graça. Você vai ter que procurar, você vai ter que investigar. O Dalcídio Jurandir, ele quer que você investigue. Ele quer que você tome as suas próprias conclusões. Ele não está aqui para fazer elemento retórico, para te convencer de nada. Te vira. Né? O Alfredo, o personagem Alfredo, por vezes, deixa de agir com bondade e deseja o mal para os outros. Tá entendendo? Enquanto que Euthanásio, ainda que errado, ele nutre e protege o carinho que ele tem por Irene e se arrepende ou sente o pesar de suas atitudes com Felícia, por exemplo, que é outra personagem. Aí você fala, pô, agora deu uma confusão na minha cabeça. É justamente isso que Dalcídio quer fazer. Dalcídio é um escritor que quer botar sua cabeça confusa. Dalcídio, ele quer que você investigue. Por quê? Por que Alfredo, né, ele age com bondade, ele deixa agir, né, ele deixa se agir com bondade e deseja o mal para os outros? E por que Euthanásio, ainda que errado, ainda que ele seja um maldoso, e ainda que essa paixão obsessiva só o prejudique, ele nutre e protege o carinho por Irene. E se arrepende e sente aquele amontoado de sentimentos, né? E atitudes com Felícia, né? Que é outra personagem. Por que eles fazem isso? Esse porquê nem eu direi e nem Dalcídio. Você que vai dizer. Porque você vai ter que ler a obra. Na minha visão, é para ele preencher um vazio existencial que ele tem. Para preencher um vazio existencial que ele tem. Mas você é sua conclusão. E outra coisa, saiba de uma coisa. Dalcídio Jurandir, ele nunca vai dar a opinião dele. Nunca vai dar. Porque às vezes a opinião dele é a própria personalidade dos personagens. E quando eu digo dos personagens, não estou dizendo só de Alfredo. Apesar que eu considero Alfredo o alter ego do escritor Dalcídio Jurandir. Mas isso não significa que isso é ipso facto. Ou seja, isso não significa que isso é um fato. Não. Isso não é um fato. Isso é só um elemento que eu interpreto de um jeito. Você vai interpretar de outro, outro vai interpretar de outro. Enfim. Um fato interessante. Jorge Amado leu o Ciclo do Extremo Norte e gostou e elogiou o Ciclo do Extremo Norte. Dizia Jorge Amado, fazendo uma paráfrase aqui dele, ele diz que Dalcídio Jurandir é um escritor absolutamente singelo e um escritor absolutamente característico dele mesmo, ou seja, é um escritor absolutamente sensível. E essa sensibilidade só existe em Dalcídio. Ele tem uma especificidade totalmente diferente de Machado, totalmente diferente do próprio Jorge Amado. Ele tem o jeito dele. Só que esse jeito dele, ele quer que o leitor, a partir do momento que ele lê a obra, interprete ao modo que ele quiser. Como eu já disse, Dalcídio Jurandir não é retórico. Você vai ler e você vai entender do jeito que você entender. Então, nós temos aí 2 personagens, aliás 4, aliás 5, aliás 6, aliás diversos. A mãe do Alfredo, Dona Amélia, nós temos o pai do Alfredo, nós temos o Alfredo e o Euthanásio, nós temos a Felícia, nós temos a Irene, etc, etc, etc. O livro, a obra Chove nos Campos de Cachoeira, segue nos apresentando muitos momentos da Vila de Cachoeira, muitos momentos singulares. Uma conversa no bar,
A fofoca sobre a filha de alguém que engravidou, os velórios dos vizinhos, o famoso pendurar, ou seja, pôr na conta o fiado, o ar de superioridade daqueles que passeiam por Belém e retornam à cachoeira, entre outros. E eu quero comentar esses aspectos aqui agora. Por exemplo, aspecto que acontece na Vila de Cachoeira, uma conversa no bar. Conversa, seja uma conversa complexa, ou seja uma conversa de bar, uma conversa despretensiosa, uma conversa que vai surgindo ali, uma conversa de botequim. E o Dalcídio vai explorar isso tanto no Chove nos Campos de Cachoeira, como em toda a sua obra, mas mais especificamente nessa primeira obra. Eu falei da fofoca sobre a filha de alguém que engravidou. Lembrando que isso aqui é tudo anotado para eu não me perder, tá? Eu fiz essa anotação para não me perder. Essa fofoca sobre a filha de alguém que engravidou é da cultura brasileira. Olha, já viu isso? Olha, fulano engravidou de tal ciclano e vai nascer em fevereiro, vai nascer em março. Nossa, tu acredita que ela engravidou? Uma menina tão nova, tão bonita, estragou a vida dela. A gente tem isso, né? Infelizmente, até eu tenho isso muitas vezes. Fulano engravidou, vixe, acabou com a vida dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um filho não acaba com a vida de ninguém, pelo amor de Deus. O filho é uma bênção, né? E falar em bênção, o cristianismo vai estar muito forte na literatura dalcidiana, apesar que Dalcídio Jurandir era ateu. Dalcídio Jurandir não acreditava em divindade nenhuma. Ele acreditava que morreu, acabou, não acreditava em Deus, nada. Mas tem muito aspecto cristão na obra de Dalcídio Jurandir, que a obra que vai falar muito de cristianismo, que vai falar muito desse aspecto personificado do cristianismo é Belém do Grão-Pará. Só que aí Belém do Grão-Pará bem futuramente nós iremos analisar. Vai falar os velórios dos vizinhos. Ora, o brasileiro ele é uma pessoa que tem o velório como uma questão muito intrínseca que está na cultura brasileira. E o velório na cultura brasileira muitas vezes não é um sentimento de tristeza, muitas vezes é um sentimento de celebração, porque num velório brasileiro às vezes tem samba, às vezes tem marchinha de carnaval, às vezes tem comemorações. Você está no velório e está assando um churrasco. O brasileiro tem isso, coisa que não acontece na Europa, não acontece isso nunca, porque na Europa os europeus acham a morte um fim último, e o brasileiro não, porque o brasileiro ele é 80% cristão, então a morte não é uma coisa absurda para o brasileiro, não é. Aliás, muitas vezes a morte para o brasileiro é uma questão irrisória, uma questão que nem que tá, às vezes a morte brasileira, pouco interessa, tanto faz. E isso Dalcídio vai criticar e vai colocar você em confusão e vai colocar em você Dalcídio Jurandir. Cara, Dalcídio Jurandir é uma coisa maravilhosa, porque o Dalcídio Jurandir ele vai te colocar incomodado. Dalcídio Jurandir é aquele escritor que pega na tua ferida e vai arrancando pele por pele, pedaço por pedaço, vai falando, tá vendo tanto que você é miserável e eu não tenho dó de você, eu quero que você se foda mesmo, quero que você se lasque. Dalcídio Jurandir é esse escritor, ele não tem dó de falar, ele não tem dó de colocar o dedinho naquela ferida, aquele ralado assim, e falar assim, tá vendo, isso aqui dói. Então muitas vezes você vai falar assim, gente, como é que pode o brasileiro ser desse jeito? Como é que pode o paraense ser desse jeito? Como é que pode o nortista ser desse jeito? O nordestino, o gaúcho, como é que pode? Ele vai te deixar esse incômodo. Aí tá aqui, o famoso pendurar por na conta, justamente o fiado, que também é muito característico da literatura brasileira, tem muito característico da cultura brasileira, literatura brasileira, cultura brasileira no geral. Eu já fiz isso, depois eu te pago. Você vai lá, compra, sei lá, pega uma cerveja, depois eu te pago. Né? Compra um livro, depois eu te pago. Depois eu te pago, a gente vê depois, não é assim que a gente faz? Isso é intrínseco na cultura brasileira. E é intrínseco também aqui no Chove nos Campos de Cachoeira, e é intrínseco também em toda a obra do Dalcídio Jurandir. E também vai ter esse ar de superioridade daqueles que passeiam por Belém e retornam à cachoeira. Ou seja, aquela pessoa... Isso também é muito da cultura brasileira. O camarada que sai, por exemplo, do interior de alguma cidade, ele nasce no interior. Eu não nasci no interior, viu, gente? Eu nasci em Goiânia, Goiás, capital do estado de Goiás. Goiânia, cidade grande. Então, sim, a pessoa que nasce no interior, ela vive naquele interior, muitas vezes privado de muitas coisas,
porque o interior tem isso, tem muitas vezes o abandono do estado, e aí a pessoa vai para a capital do seu estado e ela se vislumbra e ela pensa que quando ela voltar, ela pensa que ela é superior às outras pessoas, porque afinal de contas ela é uma pessoa ela é uma pessoa da capital, ela é uma pessoa evoluída, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ela é uma miserável que se acha melhor que as outras porque ela está na capital de um estado, isso não tem nada a ver. Mas Dalcídio ele vai colocar esse penduricalho, ele vai colocar esse incômodo, ele vai trazer esse incômodo ao leitor no Chove nos Campos de Cachoeira em toda a sua obra. Ele vai dizer que tá na capital não significa nada. Por quê? Porque ele é um cara de interior e que percebeu isso quando ele veio aqui para Belém. Por isso que eu digo que Alfredo é um alter ego do Dalcídio. Eu considero um alter ego, porque a mesma história de Alfredo é a história de Dalcídio. Dalcídio nasceu lá no interior, em Pontas de Pedras, na Ilha do Marajó, como o Alfredo nasceu em Cachoeira do Arari, vem aqui para Belém, e Dalcídio ele vai vir aqui para Belém, depois ele vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai trabalhar. Lembrando que Dalcídio Jurandir ele não tinha formação acadêmica, ele já deu aulas, né? Porque o cara era um gênio, o cara era um escritor renomado, e além de ser um escritor renomado, é um camarada que vai trabalhar até de professor de tal intelectualidade que ele exercia. E evidentemente, como ele viveu em trabalhos informais, ele pegou muitas culturas. Ele viajou para a União Soviética para ver como é que o comunismo, a crença dele do comunismo dava certo, para ver se dava certo realmente. Ele ficou absolutamente feliz quando ele visitou a URSS, e ele vai comentar isso na sua obra e vai colocar esse aspecto na sua obra, entre outros, como eu disse aqui, entre outras coisas. Não é só aí que para. Chove dos Campos de Cachoeira não é só aí que para. Tem outros elementos gigantescos que você só vai saber que lendo o romance. Tanto é que eu quero dizer o seguinte: essa análise, essa leitura que nós estamos fazendo sobre as obras do ciclo do Extremo Norte é uma introdução, é um início. Não para por aqui. É o início que eu vou dar e que você, evidentemente, vai ter que pesquisar por conta própria, como o próprio Dalcídio faz. Você tira suas próprias conclusões. Não é o Dalcídio, muito menos eu, que vai falar assim, olha, é assim que deve fazer. Não, não é assim que deve fazer. Literatura não tem metodologia, meu velho. Literatura não tem. A experiência literária não se há na experiência literária metodologia, se há técnicas para que você compreenda, e aí ao modo que você vai compreender é particular. Em cada capítulo da obra, despontam personagens que contribuem com a narrativa e torna tangível, né, o cotidiano interiorano e as ruínas do ser humano. O cotidiano do interiorano. Quando você lê o Ciclo do Extremo Norte, quando você lê o Chove nos Campos de Cachoeira, você vai entender o que acontece em Cachoeira do Arari, na Vila de Cachoeira. Você vai entender como são as pessoas, né, do interior e o cotidiano, o dia a dia daquelas pessoas. Você vai entender por completo. Entendeu? Você vai entender por completo. E também vai mostrar as ruínas do ser humano. O que significa as ruínas do ser humano? Ele vai mostrar a decadência do ser humano muitas vezes. Ele vai mostrar vários aspectos assim que são assim até absurdos de se observar. Ele vai mostrar isso para nós. O Dalcídio vai mostrar isso para nós com uma especificidade, com uma cintura incrível, incrível, incrível. E aí completa-se esse pano de fundo, né, com pinceladas sobre o fim do ciclo da borracha e sobre a Revolução Russa e o comunismo. Entendeu? Revolução Russa vai estar muito nas obras de Dalcídio Jurandir, porque ele era comunista. E ele vai especificar muito essa Revolução Russa, o comunismo, etc. Porque o Dalcídio também era um crítico ferrenho do comunismo, apesar dele ser comunista. Vai falar do ciclo da borracha, que é tão importante, né, na história do Pará. Tão importante. E esse ciclo da borracha que ele vai analisar é um fato que aconteceu no Pará. O ciclo da borracha, o ciclo da borracha na realidade foi um ciclo econômico, né? Foi um ciclo de exploração, né? Foi um ciclo de exploração que durou aí do fim do século XIX ao início do século XX, tá? Então é necessário também que nós entendamos um pouco da história do Pará.
Mesmo que seja uma história geral do Pará, é necessário que nós entendamos. Porque se você não entender o mínimo de um pouco da história do Pará, fica um pouco difícil. Você tem que entender um pouco da história do Pará, né? Então, é necessário, no Chove nos Campos de Cachoeira, que nós atentemos à leitura. Por quê? Porque, à primeira vista, o uso do discurso indireto livre, atrelado à complexidade psicológica dos muitos personagens, pode gerar vários ruídos de interpretação e evolução da experiência. Experiência essa literária. Experiência essa literária. Entendeu? A obra de Dalcídio Jurandir, ela tem muita psicologia. Psicologia dos personagens, evidentemente. Os personagens vão estar intrinsecamente conversando entre si. Tanto de tal modo, tanto é, que igual eu falei aqui para vocês, vai falar sobre a conversa do bar, a fofoca, etc, etc. E eu queria até falar uma coisa interessante. O Chove nos Campos de Cachoeira, a obra Chove nos Campos de Cachoeira, ela teve sua primeira versão em 1929. Não foi, apesar que ela foi lançada em 1941, ela só foi lançada, publicada em 1941. Em 1929, ela já tinha sua primeira versão e ela já estava prontíssima. Então, podemos deduzir que Dalcídio escreveu aí nos anos 20 essa obra. Ou nos anos 10, né? Nos anos 10, 11, 12, 13, 14. Né? Mas nos anos 20 nós podemos colocar aí que ele escreveu essa obra. Entendeu? E, nesse mesmo ano, né? 1941, o livro ele ganhou um prêmio que não existe mais, chamado Prêmio Vec Dom Casmurro, que era um concurso de romance que tinha na banca de avaliação, né? Na banca de avaliação de literatura. E dentro dessa banca de avaliação tinha o Jorge Amado, que apadrinhou o Dalcídio, tinha a Raquel de Queiroz e tinha Oswaldo de Andrade, que conheceram o Dalcídio Jurandir. Lógico, eles deram o prêmio para o Dalcídio, porque ele ganhou. Né? Enfim, em 1972, o Chove nos Campos de Cachoeira, né? Foi com essa obra, né? Não foi pelo conjunto, foi pela obra em específico que ele ganhou o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Né? Então, compreenderam? A obra de Dalcídio Jurandir, ela vai te incomodar. E ao mesmo tempo que ela vai te incomodar, ela vai te entreter, ela vai te pendurilicar. Olha essa palavra que eu inventei agora. Pendurilicar. Pessoal, é necessário você ler esse romance. Essa análise do ciclo do Extremo Norte é, como eu falo, é uma análise introdutória. Você precisa ler. Não analisarei ponto por ponto. A cada romance aqui, eu não analisarei ponto por ponto. Por que eu não analisarei ponto por ponto? Porque eu preciso que vocês leiam. Por isso que vai ser tudo, as nossas aulas, as minhas críticas, os nossos leituras de enredo, de poema, de análise poética, vai ser só uma questão introdutória. Quando nós fizermos, por exemplo, análise sintática de um poema, seja do poema do Olavo Bilac, seja do poema do próprio Dalcídio Jurandir, caso vocês não saibam, Dalcídio Jurandir era um poeta, escreveu muitos poemas. Eu quero fazer uma análise introdutória, porque eu quero que vocês leem a obra. Leem, por exemplo, está fazendo uma análise sintática, por exemplo, de um poema do Olavo Bilac, leiam o poema Olavo Bilac e tirem suas próprias conclusões, baseado nessa primeira introdução que aqui nós estamos fazendo. Então, eu dei aqui a introdução do Chove nos Campos de Cachoeira com a esperança de que vocês leiam a obra Chove nos Campos de Cachoeira. Né? E percebam esses aspectos na obra. A conversa de bar. Já teve essa conversa de bar com alguém? Você sentou assim? Quantas vezes você parou? Dalcídio Jurandir, ele faz essa pergunta no Chove dos Campos de Cachoeira. Acho que é no capítulo 6. Ele fala assim, quantas vezes você parou, por exemplo, na padaria, sentou ao lado do padeiro e trocou uma ideia? Ou no balcão, você trocou uma ideia. Trocar, seja de política, seja de qualquer coisa. Muitas vezes, raramente, muitas vezes a gente compra só o pão, dá bom dia e pronto. Às vezes em bom dia, eu só compro o pão e vai embora. A gente esquece que ele é um ser humano que está trabalhando dignamente, que precisa de conversa. O ser humano precisa de conversa. Então, analisar, né, essa conversa de bar. Analisar essa fofoca sobre a filha de alguém que engravidou. Né? Ah, fulano engravidou, mas por que ela engravidou?
Por que nós temos essa cultura de falar da vida do outro? Aliás, o brasileiro gosta de cuidar da vida do outro, e Dalcídio Jurandir vai colocar esse dedo na ferida. Por que nós temos isso de querer ficar comentando a vida alheia? Né? Os velórios dos vizinhos, né? Eu sempre digo, eu sou católico, viu, pessoal? E muitas vezes eu vou em velórios dentro da igreja católica, assim, eu percebo como é que acontece. Principalmente velório de pessoas que não têm muita condição financeira. Os comentários que há. E é isso o Dalcídio quer colocar para que você reflita. O famoso pendurar por na conta. Olha, comprei uma cerveja com o senhor, bota na conta, depois eu acerto. Não é assim que a gente faz? Mas por que a gente faz? Dalcídio quer. A primeira pergunta que Dalcídio faz para você é por quê? Por que você faz isso? Por que você age desse jeito? O ar de superioridade dessas pessoas que vão para a capital do seu estado, que nasceu no interior, que viveu no interior e se acham superiores. Por que disso? Dentre outros fatos que vocês vão encontrar além da obra Chove nos Campos de Cachoeira. Né? Enfim, tá aí o nosso início. Essa foi essa primeira análise. Depois eu já irei voltar com o segundo romance, que anotem, o segundo romance é Marajó, que é um romance lindo, 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 lindo. Então leiam o romance e tirem suas próprias conclusões e comentem aqui. Comentem. Eu quero falar um pouco da biografia de Dalcídio Jurandir também, só que mais adiante. Por hora é isso. Leiam o romance. E iniciemos aí. Começamos hoje definitivamente a nossa jornada. Certo? Obrigado, pessoal. Sigamos.